Capítulo 6. A restauração das aulas avulsas. A época de chuvas passou e surgiu uma mudança no ateliê. Foi decidido que as aulas avulsas retornariam. No início de uma das aulas de sábado, Jory falou de repente: "Me decidi, vão recomeçar." Foi como o grito abrupto de Jong-min naquele verão. A professora disse que fazia quase um ano que as aulas avulsas tinham sido temporariamente suspensas. Jong-min chegou a ver na conta do Instagram do ateliê um aviso que dizia: "Não estamos oferecendo aulas avulsas." Quando organizou os posts antigos, Gishi e Jirai até aplaudiram de pé a decisão de Jory, e Jong-min foi no embalo. "Aliás, Jirai, você começou com uma aula avulsa aqui, né?" perguntou Jong-min. "Isso mesmo. As aulas avulsas eram tão divertidas. Às vezes vinham umas 6 ou 7 pessoas em um dia. E por que foram suspensas?" A professora teve uma questão. O ateliê ficou sem funcionar por um tempo. Felizmente voltou a abrir, mas acho que ela não tinha como voltar com as aulas avulsas. "Ah, entendi." Jory falava animadamente, andando com passos leves. Por algum motivo, o ateliê se encheu de expectativa. Ao imaginar o pequeno ateliê Soyo que Jong-min queria guardar apenas para si mesma, lotado de pessoas indo e vindo, a mulher ficou um pouco desanimada. Mas vendo Jory tão enérgica pela primeira vez, desde que haviam se conhecido, quis ajudar no projeto de restauração das aulas avulsas. "Gishi, a gente também vai ter que ajudar. Vamos divulgar no Instagram que as aulas avulsas vão voltar." "Boa, mas como?" Os dois se entreolharam. Naquele dia, Gishi e Jong-min xeretaram a organização das aulas avulsas de outros ateliês pelo notebook, enquanto almoçavam sanduíches de morango e chantilly. Talvez a loja tivesse passado a usar morangos congelados, pois estavam menos doces do que da última vez. Apesar de Jory ter dito que eles não precisavam se dar ao trabalho, Jong-min queria fazer alguma coisa, não apenas para o ateliê, mas também para ela mesma. "Acho que cada ateliê tem características únicas. Ou eles pintam ou usam argilas variadas para fazer o design. Parece que ultimamente está na moda deixar as peças com aparência de mármore. Se eu fosse uma cliente, acho que procuraria um ateliê me baseando no design, ou sentimento da peça, que quero dizer. Então, precisamos fazer um esboço do currículo das aulas de acordo com cada técnica." "Então você está dizendo que precisamos ter algo que nos diferencie dos outros ateliês. Algo que dê a sensação de que só se pode fazer aquela peça aqui no Soyo", falou Gishi comendo. "Isso, exatamente." Jong-min observou os itens expostos no ateliê. As peças quase não eram vendidas, tanto que quase nada tinha mudado em comparação a quando a mulher entrou lá pela primeira vez. Eram bem diferentes das peças pitorescas e coloridas que estavam em alta. "Meus trabalhos são muito dentro do padrão. Não tenho chance contra ateliês administrados por pessoas mais jovens", disse Jory. Toda a animação que tinha demonstrado de manhã parecia ter ido embora. "Muito pelo contrário, vamos usar isso como uma vantagem. Um ateliê de cerâmica com tradição e elegância. Um ateliê onde se fazem peças refinadas, que durarão muito tempo e não são peças frágeis que logo quebram, porque a aparência foi o foco de tudo", interveio Jong-min, receando que Jory perdesse toda a autoconfiança. Então Gishi estendeu sua enorme mão diante do rosto de Jong-min. Quando ela o olhou com uma expressão confusa, ele ergueu uma das mãos dela e fez um toca aqui bem fraquinho, enquanto gritava: "Isso aí!"
Todos se juntaram para planejar as aulas avulsas do ateliê Soyô, dividindo-as em duas turmas, A e B. A turma A era para modelagem à mão e a B para modelagem na roda de oleiro. O cliente poderia escolher a turma de acordo com o design que gostaria de fazer. Quem quisesse algo mais cru, com vestígios das marcas das mãos, ia para a modelagem à mão, enquanto quem quisesse um design normal, formal, para a modelagem na roda. Na turma A, seria possível gravar formatos de folhas e flores nas peças. Foi ideia de Ji-Hai, experiente em aulas avulsas. Antes da aula, poderiam pegar folhas e flores nos arredores do ateliê e pressioná-las nas peças antes que secassem. Assim surgiria o formato. Jo-hee se lembrou de uma professora da época da faculdade que sempre fazia aulas de gravação de folhas nas peças assim que chegava o outono e ficou um pouco sentimental. Como ninguém queria atrapalhar o seu momento nostálgico, não a interromperam. Incorporar na peça a estação do momento. Jong-min continuou a anotar as frases que lhe vinham à mente, mesmo enquanto conversava. Agora precisava de uma foto para usar nos posts promovendo as aulas. Pensou em escolher uma das peças já prontas, porém todas eram de um nível muito alto para as aulas avulsas. Algumas até custavam 5 milhões de wons. Tinha que mostrar alguma coisa que dissesse: você consegue fazer algo assim. Jong-min falou que precisavam de uma peça simples para usar como exemplo do que se poderia fazer naquele tipo de aula. E Jo-hee prontamente respondeu que faria algo até a semana seguinte. Pensando bem, Jong-min nunca tinha visto a professora trabalhando em uma peça, apenas ajudando os alunos com as peças deles ou fazendo demonstrações. Não conseguiu imaginar imediatamente Jo-hee como ceramista e não professora, porém tinha certeza de que ela transbordaria carisma. Gishi disse que seria ainda melhor se tivessem fotos das pessoas que foram às aulas avulsas e das peças que elas fizeram. Ele afirmou que adicionar os trabalhos dos alunos dava um poder de persuasão maior do que se Jo-hee fizesse tudo. E completou ao pé do ouvido de Jong-min que seria bom mostrar pessoas jovens que realmente tinham feito as aulas, para diminuir a sensação de que aquilo seria antiquado. Ela se assustou com a aproximação repentina de Gishi e sentiu a orelha esquentar, porém logo esfriou, com o que ele falou em seguida: e se eu trouxer minha namorada? Ela tem curiosidade para ver como é. Acho que ela tem tempo no próximo sábado. Seria bom se o Ryu Seo também fizesse, não acham? Ele sempre fala que é uma pena a aula já ter acabado quando ele vem depois do trabalho e que também gostaria de fazer uma peça, disse Ji-Hai animada. Soyô, um ateliê que cura. Jong-min escreveu na mesa com o dedo coberto pelo verniz pegajoso. Vai ser uma aula de pré-abertura. Todos assentiram em concordância com o que Jong-min tinha dito. A animação era uma das emoções mais contagiantes. Te ver assim me faz pensar que você é uma pessoa bem radiante, Jong-min. Você ficou um pouco tímida no começo? Perguntou Jo-hee, que havia recuperado a empolgação. É que é parecido com um trabalho de planejamento que eu fiz de um programa há muito tempo. Acho que eu também acabei me animando sem nem perceber. Você parece contente, obrigada. Jong-min sempre havia pensado que tinha nascido com uma personalidade mais melancólica. Sorria menos que os amigos e possuía uma calma que não condizia com a sua idade. Não conseguia se misturar com quem havia crescido em uma família amorosa. Eram como água e óleo.
Ela chegou a pensar que, se houvesse como medir a amabilidade de uma pessoa, estaria abaixo da média. Ela precisava se esforçar ao máximo para expressar gentileza. Aceitava declarações de homens pelos quais não tinha interesse ou mandava mensagens, dizendo estar com saudade para amigos que não queria ver. De vez em quando, tinha que usar vestidos desconfortáveis e até acessórios brilhantes. Só então achava que seu nível de afabilidade aumentava um pouco. Até que ouviu de uma amiga da universidade: quando estou com você, eu me torno uma pessoa igualmente sombria. Essa única frase deixou John-min em paz. Na verdade, dizia, não precisa mais se esforçar tanto para ser amável. Não importa o quanto você tente com afinco, as sombras sempre estarão ali. John-min aceitou a própria natureza e resolveu ficar na dela, sendo a pessoa sombria que era. Jo-hee foi a primeira pessoa a se referir a ela como radiante. Surgiram ondulações no interior de John-min, como quando um barco avança devagar pela água após desancorar. Cabelo médio que ia até a clavícula, vestido branco e sapatilhas cor de limão. Ará, a namorada de Gishi, contou que trabalhava no centro de serviço comunitário da cidade de Paju. Ela tinha uma calma e modos únicos que lembravam o pessoal da sede do distrito que John-min certa vez havia reconhecido. John-min, que geralmente nem usava maquiagem, contrastava de modo gritante com a aura radiante de Ará, o que a desanimou, mesmo que tivesse passado um batom discreto naquele dia. A aparência composta de Ryu-seo havia sumido e ele apareceu no ateliê vestindo um conjunto de moletom desleixado. Finalmente vou fazer cerâmica. E eu trouxe mais uma pessoa, tem problema? Todos são bem-vindos, quanto mais gente, melhor, exclamou Jo-hee, batendo palminhas e se apressando para colocar mais água na cafeteira. Juran apareceu por detrás de Ryu-seo, vestindo um blazer com mangas 3/4, e abaixou a cabeça em forma de cumprimento. Olá! Eu também queria fazer uma aula avulsa e calhou de o Ryu-seo me convidar para fazer uma junto com ele. Desculpa por não ter avisado com antecedência, disse Juran acanhada. Que surpresa boa, né? Sempre ficamos felizes com surpresas, exclamou Ryu-seo para tentar aliviar o clima. Percebendo o olhar de John-min, ele disfarçadamente tentava esconder John-min de Juran. Mas Juran já se aproximava de John-min com um sorriso sereno. John-min não fazia ideia de quais eram as intenções de Juran, que bancava a inocente. Eu não sabia que você também ia estar aqui hoje, John-min. Que bom que nos encontramos de novo. Ah, John-min e eu estudamos juntas no ensino médio. Acabamos nos encontrando por coincidência daquela vez, quando vim buscar meu pai depois da aula. É mesmo coisa do destino, né? Também fiquei surpresa. Jamais imaginei que vocês fossem amigas. Enfim, quanto mais gente no ateliê, melhor, exclamou Jo-hee. John-min não falava nada, pálida. Os demais olhavam de John-min para Juran, como se estivessem assistindo a uma partida de ping-pong, impressionados com o fato de que as duas se conheciam. John-min não queria acabar com o clima daquele dia alegre. Então, forçou um sorriso tentando evitar uma cena. Jo-hee entregou uma xícara de café para cada um dos 6 e começou a aula. Ryu-seo, Ará e Juran escolheram a turma B com a roda. Ji-hae, que tinha pegado algumas flores, até tentou fazer propaganda da turma A. Porém, os 3 recusaram, dizendo que era seu sonho fazer cerâmica na roda.
Dihai ficou um pouco emburrada e resmungou sobre a imagem ilusória que a mídia cria da cerâmica. Sem alternativa, Dihai seguiu o exemplo de Gishi e se voluntariou como ajudante. A gente nunca vê uma roupa bonita assim aqui no ateliê, mas não posso garantir que ela não vai ficar suja de argila, falou Johri, observando Gishi amarrar o avental em ará. É que Gishi e eu combinamos de sair depois da aula e ele também disse que vai tirar fotos para colocar no Instagram, então acho que acabei me arrumando demais. A roupa branca de ará contrastava com o cinza e preto que os outros usavam, o que deixava ainda mais evidente que ela era uma convidada. Ará se divertiu muito, experimentando diferentes formas na argila, enquanto a roda girava. A peça rapidamente mudava de formato, com o mais leve dos toques. O que você acha? Eu tô indo bem, né? Quero fazer que nem você, amor, ela falava sem parar, fazendo uma voz fofinha. Guichê apenas dava conselhos breves. Neste caso, faz assim. Naquele caso, faz daquele jeito. Dihai estava colada ao lado de Ryoso, ajudando a achar o ponto de equilíbrio da argila sobre a roda, de onde Jongmin os observava a uns 10 passos de distância. Eles pareciam um casal sem sombra de dúvida. Lógico que, ao se aproximar, ouviria que a conversa deles consistia em 90% de piada e 10% de sermão. E se eles acabassem se odiando? A mão de Dihai estava por cima da de Ryoso, de forma natural. Era como uma versão do filme Ghost no século XXI, em que os papéis estavam invertidos. Um romance do qual só eles ainda não tinham se dado conta. Jongmin usou o polegar e o indicador das duas mãos para fazer uma moldura. A Dihai e o Ryoso de dentro da moldura retangular. E sem som pareciam afetuosos. Jongmin queria apostar algo, nem que fosse um sorvete, que eles logo estariam namorando. Mas Gishi, com quem queria fazer a aposta, estava ocupado ajudando Ará. Enquanto observava os outros reunidos trabalhando nas rodas, Jongmin suspirava sem perceber. Afastada dos outros e trabalhando na base de uma peça, ela se sentia sozinha. Podia sentir que a argila em suas mãos estava ficando seca, mas não voltou a mergulhar as mãos na água. A sensação da argila quebrando em suas mãos era áspera. Talvez os suspiros de Jongmin estivessem muito profundos, pois logo Johri se aproximou. Eu gostaria que a Dihai se preocupasse menos com a química da cerâmica e do café e prestasse mais atenção na química entre ela e o Ryoso, disse a professora assustando Jongmin. Pois é uma cena linda, concordou Jongmin. Você está com inveja, não está? Perguntou Johri de repente. Jongmin esteve aquele tempo todo lançando olhares a Gishi e Ará. Com medo de que Johri tivesse descoberto seus sentimentos, ficou nervosa. O quê? Ah, não precisa fingir, você também quer trabalhar na roda, não quer? Então era isso, Jongmin se acalmou. Que inveja o quê? Não estou nada. É só um modo de falar. Mas este é um dos privilégios da aula avulsa. Enquanto os alunos regulares demoram uns 3 meses para poder tocar na roda, na aula avulsa você pode trabalhar nela. Como agora já faz pouco mais de 2 meses que você começou, logo você também vai poder trabalhar na roda, Jongmin. Sim, parece que eu quero mesmo trabalhar logo na roda. Jongmin resolveu apenas concordar com Johri.
Para que será que estava aprendendo cerâmica daquele jeito difícil, aos pouquinhos? Não seria melhor fazer aula uma vez ou outra quando desse vontade? Jong-min nem sonhava em abrir o próprio ateliê, como Gishi desejava fazer. Também não pensava em manter aquilo como um hobby pelo resto da vida como Ji-Hae. Não voltaria para a universidade naquela idade para se tornar ceramista profissional. Então por que estava tão imersa naquilo? Joo-hee apoiou a mão no ombro de Jong-min, que estava perdido em pensamentos, e deu tapinhas leves. Você está passando mal? Sua cara não está muito boa. Estou bem, só estava divagando. Na verdade, a cabeça de Jong-min estava doendo, desde cedo. Toda vez que via Gishi e Ara juntos, seu peito doía, como se levasse uma punhalada. E não conseguia tirar Juran da cabeça, que, diferente dos demais, não tinha ninguém para ajudá-la e estava sentada sozinha. Afinal, o que significava aquela expressão amena que Juran fez? Como se tivesse esquecido tudo o que havia acontecido no passado. Além disso, que preocupações com cerâmica eram aquelas que haviam surgido em Jong-min, que ela queria enterrar e fingir não existirem? A mulher balançou a cabeça como se, ao fazer isso, as preocupações fossem se dissipar. Que bom! Ah, Jong-min, você quer trabalhar na roda hoje? O lugar ao lado da Juran está vazio. Mesmo sendo sua primeira vez na roda, como você é sambê de Juran, na cerâmica, quando ela acabar, dá uma ajudinha na finalização da peça. Juran era lenta. Jong-min se lembrou de que ela nunca teve jeito para trabalhos manuais. E sentiu mais uma vez que nada havia mudado. Realmente as pessoas não mudam. Por isso ela não queria ficar perto de Juran. Não, estou bem aqui, quero finalizar a minha peça. Faço a aula avulsa em outra oportunidade, falou Jong-min, balançando as mãos em negativa. Além do arranjo ser desconfortável, ela ainda não se sentia capaz de ajudar alguém. Está bem, fica para a próxima então. Jong-min, você não parece estar aprendendo cerâmica apenas por diversão. Você tem algum outro propósito? No futuro, você pode ser expositor em feiras ou concursos como a de Ji-Hae. Ainda não sei bem, na verdade. Tudo o que eu quero é tocar na argila. Gosto de pensar que a cerâmica é prova de que eu estou fazendo alguma coisa, mesmo que não tenha um grande objetivo. Acredito que ter um lugar para ir no mesmo horário, ter que atentar ao clima e à estação, é uma razão boa o suficiente para aprender algo. Finge que eu não falei aquilo. Faz tempo que não tenho uma aluna sincera como você. Então parece que acabei trocando os pés pelas mãos. Não tem problema. Então tudo bem se por enquanto eu continuar a fazer cerâmica despretensiosamente, só até o inverno. Tudo bem, o inverno é muito frio. O pequeno vaso de flores feito por Ara tinha um ar parecido com os trabalhos de Gishi, tirando o fato de ser simétrico. A peça de Ryoso era parecida com as interessantes xícaras de chá de Ji-Hae. Lógico, parecia que, enquanto ajudava, Ji-Hae tinha acabado por fazer a maior parte do trabalho. A cerâmica de Juran era um copo de formato cilíndrico, com desenhos de pequenas ondas. Era uma peça baseada no exemplo que Joo-hee havia deixado pronto antecipadamente para aqueles que não conseguissem decidir o que fazer. Jong-min e Gishi trabalharam juntos para fazer o post para o Instagram. Jong-min escreveu as legendas das fotos que Gishi tirou durante a aula e das 3 peças feitas. Após tanto tempo, Jong-min sentiu novamente orgulho e realização, como se tivesse finalizado um grande projeto. Entusiasmada, Jong-min queria conversar com Gishi sobre o planejamento das postagens futuras, mas como ela não tinha dito nada, Gishi e Ara
Começaram a se preparar para sair mais cedo, por causa do encontro que haviam marcado. Kishi, sua namorada, teve o trabalho de vir até aqui. Então vê se não leva ela à loja de sanduíches, disse Jomin a Gishi, que tinha acabado de organizar os aventais. Que loja de sanduíches? Perguntou Ara. E Gishi pôs uma mão no ombro dela enquanto abafava uma risada. O fato de Ara não saber do sanduíche de morango com chantilly melhorou o humor de Jomin. Jihai e Ryoso anunciaram que sairiam para comer juntos e foram embora. Enquanto organizava tudo o que tinha usado na aula, Jongmin perguntou a Juhi o que ela queria almoçar. Hoje eu vou comer sozinha. Então eu... Hoje vi um casal adorável e dois amigos fofos, que logo vão se tornar um casal. Em dias solitários, sinto vontade de me isolar ainda mais. Além do mais, você e Juran devem ter muito o que conversar, agora que se reencontraram depois de tanto tempo. Então podem deixar que eu termino de arrumar tudo. Vão logo almoçar. Juhi indicou Juran, que aguardava com um gesto de cabeça. Ela franziu o nariz e chamou Jongmin com um aceno, como se estivesse à espera dela. Juhi gritou, vai, vai, para se livrar de Jongmin, balançando os braços como se estivesse gesticulando para um rebanho. Do jeito que você é, não vai querer almoçar comigo. Então, você conhece alguma cafeteria? Jongmin se virou em silêncio. Juran a seguiu, de perto, sem falar nada, como se tivesse previsto a reação fria da outra. A única cafeteria que Jongmin conhecia pelos arredores da Vila Bangashi era aquela a qual tinha ido com Gishi tomar sorvete. Já no estabelecimento, elas se sentaram no segundo lugar, uma de frente para a outra, em um lugar perto da janela. Sem saber para onde olhar, Jongmin se concentrou no lóbulo de uma das orelhas de Juran. Por outro lado, Juran olhava Jongmin nos olhos. Elas tinham o contato uma da outra. Poderiam ter se comunicado a qualquer momento durante aqueles 10 anos. Porém, nenhuma das duas deu o primeiro passo. A foto de perfil de Juran na rede social KakaoTalk sempre era uma com um homem, que parecia ser seu namorado. Jongmin pensou que não hesitar em assumir uma relação era uma atitude típica de Juran. Chegou a abrir o chat vazio algumas vezes, mas nunca mandou nenhuma mensagem. A relação delas era tensa. Então, apesar de terem o contato uma da outra, Jongmin não fazia ideia de como falar com a outra. Mas Jongmin não pretendia consertar as coisas entre ela e Juran. Agora sim, podemos conversar melhor. Como vai? Você não entrou em contato esse tempo todo e cheguei até a pensar que eu tivesse feito alguma coisa de errado. Você também não entrou em contato comigo. E o que você poderia ter feito de errado? Eu é que sou a culpada nessa história toda, respondeu Jongmin sarcástica. Juran resolveu ignorar a resposta. Eu trabalho perto da prefeitura de Seul, sou secretária em uma empresa de finanças. Você é roteirista? Foi o que Ryoso me contou. A adolescente que só gostava de se divertir tinha dado lugar a uma adulta responsável. Juran disse ter se casado com um dentista havia 2 anos e saído da vizinhança onde elas haviam crescido, porém ainda morava em Seul. Ah, então você já se casou. Eu gosto de namorar desde jovem e sempre falei que meu sonho era casar cedo e ser uma mãe e esposa exemplar, você sabe. Quando adolescente, Juran vivia trocando de namorado. Era estranho que alguém assim tenha se prendido
a uma só pessoa tão cedo. Jeonmin não sabia o que dizer e ficou em silêncio. Então Juran continuou a falar. Depois que eu me casei, meu pai se desfez da casa em Seul e agora mora em Ilsan. Como ele não trabalha e mora sozinho, pensei que ele pudesse estar um pouco entediado. Por isso, inscrevi ele nas aulas de cerâmica, através do Ryoso, mas jamais pensei que te veria lá. É estranho te encontrar fora de onde a gente morava, ainda mais em Ilsan. Esta não é uma região familiar para a gente. Mesmo mencionando o pai, Juran em nenhum momento esboçou uma expressão diferente, o que fez com que Jeonmin a achasse detestável. Por que você foi ao ateliê hoje? Para a gente conversar, por algum motivo. Quanto mais eu pensava, mais eu me sentia mal por você. Senti que naquela época eu te abandonei na sua caverna solitária. Mas, Juran, foi você quem me jogou de volta naquela caverna. É muito fácil que duas crianças sensíveis se tornem amigas. Porém, é igualmente fácil que elas se distanciem. Para uma criança sensível daquela idade, o olhar de um amigo, uma hesitação, uma mudança no toque físico, os altos e baixos de uma risada, e cada palavra dita eram razão para uma interpretação diferente. Tinha se tornado frequente que Juran reagisse de forma enigmática, quando Jeonmin a convidava para ir com ela ao restaurante da mãe, depois da escola. Seria porque pouco antes ela tinha visto o pai de Jeonmin bêbado fazendo uma cena no restaurante? Toda vez que a convidava, os olhos de Juran tremiam e às vezes ela até roía as unhas como se estivesse ansiosa. Jeonmin pensou que talvez possuísse um poder sobrenatural inútil em que pudesse agarrar as duas extremidades do tempo e aumentá-lo, fazendo com que ele passasse mais devagar para ela. A hesitação da amiga aos olhos de Jeonmin era visível, como se estivesse em câmera lenta. Aqueles poucos segundos em que esperava a resposta pareciam uma eternidade. Esses pequenos momentos se juntavam como poeira, fazendo com que Jeonmin se sentisse cada vez mais patética. Apesar de ter surgido uma fissura na relação, elas não sabiam como expressar aquilo, então apenas se agarraram ao que restava da amizade. Mas, uma semana antes do acidente, a relação de Jeonmin e Juran foi abalada de maneira irreversível. Foi quando saíram as notas da avaliação de performance dos grupos das turmas, poucos dias antes das férias de inverno. Uma das pessoas da turminha de Juran deu uma pontuação ridiculamente baixa para Jeonmin. Embasbacada, ela foi até a garota e a confrontou. Porém, o que obteve como resposta foi uma risadinha de escárnio. A mão de Jeonmin tremia, cerrada em punho. Naquele momento, Juran agarrou a mão dela. O que você pensa que está fazendo? Jeonmin se soltou e saiu correndo da sala. Ela fez isso não porque Juran não tinha ficado ao seu lado, mas porque havia menosprezo nas palavras da garota. E também porque tinha medo de que, se não se afastasse, Jeonmin bateria na amiga. Ela está me evitando, ela não me aceita como eu sou de fato. Jeonmin não procurou Juran no intervalo. Com medo de Juran ir atrás dela, se escondeu em uma cabine vazia no banheiro e ficou de pé ali sem fazer nada. Jeonmin imaginou que dentro daquele pequeno quadrado se estendia uma longa rodovia. Queria correr freneticamente para algum lugar, até que seus pulmões não aguentassem e se sentisse sufocar. Foi aos 17 anos que Jeonmin descobriu que 10 minutos podem se tornar um longo tempo.
Naquele dia era a vez de Jeonmin cuidar da limpeza da sala do clube de cinema do qual fazia parte. Ela estava em um canto organizando um armário quando a porta se abriu de supetão e Duran e suas amigas entraram. Elas também eram do clube. Jeonmin se abaixou rápido para se esconder. A intenção dela não era ouvir as escondidas, porém a sala do clube era pequena e as vozes delas altas. Elas falaram coisas que não eram legais de se ouvir sobre algumas pessoas. Até que, de repente, uma das garotas começou a falar mal de Jeonmin para Duran, por Jeonmin ter reclamado de algo tão insignificante quanto uma nota. Duran fingiu defendê-la, dizendo que Jeonmin não era má pessoa. Quando as amigas perguntaram sobre o cheiro de Jokbal que impregnava o uniforme de Jeonmin, Duran murmurou algo inaudível. Por último, quando perguntaram sobre o machucado na panturrilha de Jeonmin, Duran olhou ao redor e sussurrou: "Na verdade, o pai dela... Naquela época você também me afastou." E ainda fingia que não, retrucou Duran, como se a culpasse, enquanto enrolava uma mecha do cabelo que nem chegava ao queixo com um dedo. A mãe de Duran abandonou a família quando a garota tinha 4 anos. Disse que não amava mais o marido e deixou a filha com ele, para ir viver com outro homem. Duran tinha se sentido descartável e se tornou obcecada pelas suas demais relações. Desejava que o pai se casasse novamente e lhe desse uma nova mãe, e era muito possessiva com os amigos. A primeira vez que sentiu cuidado materno foi quando teve sua primeira menstruação, em que a mãe de Jeonmin explicou para ela de modo gentil como usar absorvente. Duran memorizou todo o cardápio do restaurante de Jokbal e, quando ajudava a servir os clientes, começou a chamar Yeonjae de mãe, em vez de Ajuma. Quando Jeonmin via Duran chamar Yeonjae de mãe, de forma tão afável, sentia náuseas. Duran estava se aproximando tanto dela e de sua família que ela se sentia exposta e vulnerável, e a amizade delas estava se tornando um fardo. E Duran sentia isso de alguma forma. Só existe uma razão para amigas naquela idade se distanciarem. Uma vez que passam a não se gostar, arranjam todo tipo de motivo para se odiarem. Você não consegue ser sincera mesmo, falou Duran com frieza. Jeonmin sentiu a bile subir pela garganta, diante das réplicas de Duran. Não tem motivo para trazer isso à tona agora, mas, como já abrimos a porta para o passado, vamos ver aonde vai dar. Você realmente confiava em mim? Em nenhum momento sentiu repulsa por mim? Eu estava lá naquele dia, na sala do clube. Uma expressão perplexa tomou conta do rosto de Duran, como se ela tivesse perdido a linha de pensamento de repente. Parecia que a alma dela tinha saído por entre seus lábios, levemente abertos. Tanto no passado, quanto naquele momento, a expressão de Duran era fácil de decifrar. Tudo bem contar outras coisas, mas você não devia ter falado quando perguntaram do meu machucado. Devia ter mentido. Devia ter feito isso de uma forma que eu não fosse ficar sabendo. Por isso que me senti mal e vim falar com você. Eu não sabia que você estava lá. Me desculpa por tudo. Por contar aos outros sobre o acidente também. Talvez realmente tenha sido eu quem te empurrou de volta para a sua caverna solitária. A voz de Duran não tinha emoção. Vamos parar por aqui. Jeonmin se levantou. Era difícil continuar a olhar para Duran. Encontrá-la era doloroso e deprimente. Como tomar leite estragado. Talvez o melhor a se fazer fosse jogá-lo fora.
Mesmo depois de John Min ter ido embora, Duran permaneceu sentada ali por um longo tempo, até, depois de o sorvete, do qual não tomou nenhuma colherada, estar todo derretido.